A paz do Senhor, meus amados ouvintes, irmãos, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui para mais essa live aí, né, da Palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar você nessa noite. Que Deus te abençoe, te proteja, te renova, te dê graças. Que nesta noite nós possamos meditar na Palavra do Senhor. Nós queremos, essa noite, estar falando sobre oração, né? O título aqui é Orar Resolve? Uma pergunta, né? Então, nós queremos estar meditando em Mateus, capítulo 6, versículo 5 e versículo 6. Mas antes, porém, nós vamos orar para que Deus possa estar abençoando a você, ouvinte, abençoando o nosso coração para juntos meditarmos na palavra do Senhor, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, louvamos o teu nome por sua graça e bondade. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio, a oportunidade de poder meditar na tua palavra. Quero, nesse momento, Pai, interceder em favor do meu irmão, da minha irmã, que está aí, Pai amado, atravessando essa pandemia, essa situação difícil para muitos. Quero pedir a tua graça, pedir o teu consolo àquele que está em luto, que perdeu o seu ente querido, está triste, abatido, angustiado. Que o teu Espírito Consolador possa levar paz, graça, esperança, renovo para o meu irmão, para a minha irmã. Pai, em nome de Jesus, também intercedemos em favor da nossa nação, o Brasil. Esse país tão abençoado por ti, mas que tem sido atacado diuturnamente por pessoas que não querem o bem do povo, do pobre, do carente. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que são gananciosos, daqueles que fazem de tudo, Senhor, para sempre levar vantagem, sempre estar prejudicando a nação. Que o Senhor tenha piedade desse político, desse empresário. Que o Senhor abençoe nosso presidente. Que o Senhor abençoe todos que estão em eminência no governo. Dê vitória, que essa nação possa se levantar, prosperar e ser abençoada. Que o Senhor tenha misericórdia também, repreenda esse vírus que tem atacado milhares ao redor do mundo, não só no Brasil, mas em outras nações. Que o Senhor dê graça, possamos atravessar esse momento, Pai, dando glória a Deus, aprendendo a lição, sendo mais humilde e reservar mais tempo para orarmos, porque a nossa grande vitória está na oração. Em nome de Jesus, pedimos a tua paz e a tua bênção sobre cada vida e cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, queridos. Então nós vamos ler a palavra de Deus, está aqui em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Né? Quando diz aqui, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Glória a Deus. Então aqui, essa passagem em Mateus, ela está no chamado Sermão do Monte, né? E começando no capítulo 5, diz que Jesus estava na região da Galiléia, evangelizando, pregando a palavra, ensinando, e ele então sobe ao monte e lá a multidão se assenta, as pessoas se assentam na grama e Jesus começa então a ensiná-los, tanto o capítulo 5, o 6 e o 7 de Mateus. Jesus está pregando o que ficou conhecido como Sermão do Monte. Não é o título do sermão, é o Sermão do Monte, porque ele estava junto com a multidão no monte. Era uma estratégia de Jesus para alcançar o maior número de pessoas possível. E no capítulo de número 6, que nós lemos, há três coisas que Jesus ensina, entre tantas outras, mas essas três aí muito interessantes, que é sobre dar esmola, sobre orar e sobre jejuar, né? No capítulo 6 em diante, ele vai estar falando sobre esses assuntos.
e condenando, né, aqueles que o fazem de forma ostentosa, né, tanto dar esmola para ser visto, para ser elogiado por outros, como também orar, né, em pé nas sinagogas e de forma a chamar a atenção das pessoas. Jesus então ensina, né, o modo correto de orar. Não o local. A questão não é o local, se você ora na praça, se você ora no templo, se você ora de pé, se você ora sentado. Não é essa a questão, e sim com que tipo de intenção. Né? Qual é a nossa intenção? Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa atitude, o nosso coração quando nós damos esmola, quando nós oramos e também quando nós jejuamos. Tudo isso deve ser feito de forma discreta para glória e honra do nome do Senhor. E nessas três situações, Jesus promete recompensar. Né? Hoje muitas pessoas perderam o hábito de dar esmola, de ajudar o necessitado. Né? Chega no semáforo, fecha o vidro do carro, não quer ajudar, e aí cada um tem lá suas justificativas, né, por não ajudar. Mas é bíblico, né? Você dar esmola é bíblico. Jesus ensina isso no capítulo 6 de São Mateus aqui. Também vai ensinar como orar, que é o nosso assunto aqui, assim como também jejuar. Tudo isso é bíblico, dar esmola, orar, jejuar, é bíblico. A gente diz, não, o jejum é sacrifício, e Jesus já cumpriu todo o sacrifício. É um sacrifício salvífico, sim, com certeza, Jesus cumpriu. Mas o jejum, ele tem também outros propósitos. Aliás, o propósito dele não é, obviamente, nada para gerar mérito para a nossa salvação ou para nós recebermos alguma coisa do Senhor. Tanto a esmola, a oração, o jejum, né? São práticas piedosas, são práticas que caem bem, né, para o cristão. Que o cristão deve praticar, sim, deve praticar. Todas elas, como já disse, traz consigo uma promessa de Jesus de que o Pai o recompensará. Se você der esmola da forma que Jesus ensina, sem querer aparecer, se exibir, como ele diz, né? Não peça que toque a trombeta, que a sua mão esquerda não saiba o que fez a direita, Jesus diz que o Pai recompensará. Assim como também orar, se orar conforme ele vai nos ensinar aqui, ele ensina no texto, né? Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai em segredo, teu pai que vê secretamente recompensará. Assim como até o jejum também. O jejum não era para ser feito com alardes, tocando trombeta, estou jejuando, sou crente, sou muito consagrado. Não. É diz para você ao levantar, né, lavar o seu rosto, lá diz ungir a tua cabeça, nós não usamos essa prática de ungir a cabeça, obviamente isso era um hábito da época, mas equivale a dizer, né, se arrume, penteie o seu cabelo, escova os seus dentes, né, e não precisa ficar espalhando para todo mundo que você está jejuando. Isso é algo entre você e o seu Deus. E ele, então, também promete recompensa para o jejum. Então, veja que coisa interessante, né? Muitas pessoas, às vezes, não valorizam, mas a promessa da parte de Jesus também até para o jejum. Mas nós vamos falar sobre oração hoje, né? Então, o texto, Mateus 6, diz: nós temos aqui um tema, um título que é orar, resolve. Em meio a tanta dificuldade que vivemos, pessoas doentes, pessoas que estão aí acometidas dessa chamada Covid-19, essa doença produzida pelo vírus chamado também coronavírus, né? Então, tem muitas pessoas enfermas, tem pessoas desempregadas, tem pessoas tristes, abatidas, angustiadas, desesperançosas. Aí vem a pergunta: orar resolve? Vamos ver. Orar traz algum benefício? Traz algum resultado? Ou, obviamente, o resultado maior, conforme Jesus disse, é que o Pai recompensará. Ele não disse como, né? E eu creio que não seja só na questão financeira, obviamente, questão de bênçãos materiais, mas muito mais a recompensa que vem do Pai. Ela é em todas as áreas de nossa vida, podemos crer dessa forma. O Pai recompensará, ponto.
Aí fica em paz, descansa no Senhor, até porque na sequência ele vai dizer que nós não vivemos ansiosos pelo que devemos comer, beber, vestir, porque o vosso Pai sabe que vocês precisam dessas coisas antes mesmo de vocês pedirem. Por isso ele encerra o capítulo 6, lá no versículo número 33, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus. E todas estas coisas, né, essas coisas já descritas anteriormente, que é comida, bebida e vestimenta, Jesus promete: o vosso Pai suprirá vocês. Assim como ele supre e alimenta e preserva toda a vida animal na terra, assim como ele preserva, né, até mesmo o lírio do campo, muito mais ele cuidará de vocês. E aí Jesus dá uma exortação em nós, homens de pouca fé. Então, descansar no Senhor através da oração resolve sim. Mas vamos lá. O que é oração? Primeira pergunta que nós queremos fazer aqui. Oração é a comunhão entre o crente e Deus. Oração é o elo de ligação que carecemos para recebermos as bênçãos de Deus, o seu poder e o cumprimento das suas promessas. Oração, alguém diz que é uma arma do cristão, né? Eu digo também que é um meio muito eficaz de comunhão, de relacionamento com Deus. A gente pode até usar como um termômetro, né? De como vai a sua comunhão com Deus. Você pode responder, né? Ninguém pode responder por outro. Cada um deve responder por si. A oração, o tempo que eu dedico a orar, pode muito revelar o nível de comunhão minha para com Deus. Algo que ninguém pode fazer por mim. Relacionamento, só as duas pessoas que estão se relacionando pode melhorar ou não essa relação. E entre nós e Deus, a melhora que eu penso, obviamente, além de meditar na palavra e obedecê-la, é também mediante a oração. Na oração, eu demonstro para Deus, ou para mim mesmo, que Deus já conhece, mas para mim mesmo, né, ou até para outras pessoas que queiram, eu estarei demonstrando o grau de interesse meu para falar com Deus. Porque quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Mas quando nós oramos, somos nós que estamos falando com Deus, demonstrando a nossa vontade de falar com Deus. Né? A Bíblia, ela, além da palavra oração, ela usa também outras frases que são sinônimas desse vocábulo, oração. Por exemplo, nós temos invocar o nome do Senhor. É uma das expressões usadas na Bíblia. Está lá em Gênesis 4:26, quando diz: e a Sete mesmo também nasceu um filho. Sete aí era o filho de Adão e Eva. E chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então veja, a partir do nascimento desse filho de Sete, o Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Outra expressão também é clamar ao Senhor. Salmos 3, versículo 4, diz: com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Veja que interessante, o salmista aqui, ele declara não só que ele clamou ao Senhor, mas também que o Senhor o ouviu. Nosso Deus ouve. Nosso Deus, ele está nos céus, e diz a Bíblia que ele faz tudo o que lhe apraz, mas também ele habita com o quebrantado e contrito de espírito, aquele que invoca o nome do Senhor. Também a Bíblia usa levantar a nossa alma ao Senhor, que expressão interessante, no Salmo 25:1, versículo 1 diz assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Levantar a alma diante do Senhor é também sinônimo de oração. Também usa buscar ao Senhor. Está em Isaías 55:6, quando diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Outra expressão, aproximar-se do trono da graça com confiança, está em Hebreus 4:16. Diz lá o texto: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
Então veja a expressão cheguemos, quer dizer, temos que tomar a iniciativa, tomar a atitude de chegar-se a Deus. Chegar-se com confiança ao trono da graça. Olha que interessante, porque é óbvio que o salmista sabia muito bem, Deus é rei, não só rei, ele é o rei dos reis, o rei do universo, o rei de toda a terra, e chegar diante do trono de um rei não é fácil, geralmente a pessoa chega temerosa. Mas aqui a expressão do escritor aos Hebreus é: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Com confiança. Outra expressão também, chegar perto de Deus, está em Hebreus 10 e 22, diz lá: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Obviamente não está falando da questão física exterior. Aí, lavado com água limpa, a água é um dos símbolos da palavra do Senhor. Ela nos limpa, nos purifica, assim como Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, ele era uma simbologia, quando Pedro disse para Jesus: então não lava só meus pés, me lava do pé até da cabeça até os pés, né? Jesus disse para ele: Pedro, quem já foi lavado não precisa se lavar, senão só os pés. Ali a lavagem pela palavra que nos lava, que nos purifica. Então são algumas expressões na Bíblia de orar, de falar com Deus. Por que o crente deve orar? Alguém pode perguntar: por que eu devo orar? Porque Deus ordena que o crente ore. É ordem de Deus. Veja, no Salmo 105, versículo 4, diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. É o que está em 1 Tessalonicenses 5, 17, não é? Buscai ao Senhor, orai sem cessar. Essa expressão lá. Aqui no Salmo é: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. O salmista também vai expressar lá no Salmo 27, versículo 8, quando tu disseste: buscai a minha face, o meu rosto te disse a ti, a tua face, Senhor, buscarei. Então veja que é a ordem do Senhor. Deus nos ordena buscar a sua face, Deus nos ordena orar, invocar o seu nome, clamar ao seu nome. Tudo são expressões bíblicas. Deus aspira à comunhão conosco, mediante a oração. Salmo 55, 17 diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Veja que ele é uma pessoa que ora de forma ordenada, de forma disciplinada e continuamente. Isso me faz lembrar o profeta Daniel, que diz que 3 vezes no dia ele orava, ele subia ao seu quarto, abria as janelas para os lados de Jerusalém e ali ele orava 3 vezes ao dia. Era o costume de Daniel. Então nós devemos também criar esse hábito, esse costume muito bom, muito importante. A oração é o meio estabelecido por Deus para recebermos o que pedimos. Lucas 11, 9, 10 diz: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Veja que promessa maravilhosa do Senhor Jesus. O próprio Jesus dizendo: pedi e dar-se-vos-á. Então veja que pedir é bíblico. O próprio Cristo nos ordena: peça ao Pai com confiança, e Ele vai dar a você. Busca e vocês vão achar, batem, e vai se abrir essa porta. Tem que ser perseverante, tem que ser com confiança, tem que ser, até mesmo o Hebreus vai dizer, com ousadia, ser ousado, não ousado da forma desrespeitosa, mas o ousado no sentido de confiança. Pedir ao Senhor com ousadia, com confiança, porque o próprio Jesus diz: pedir. Então vamos pedir, peça ao Senhor. Às vezes a tristeza nos abate, a depressão, o desânimo, a falta de fé. Peça isso a Deus. Deus me dê fé, me dê ânimo, me dê coragem. Isso é oração.
Não precisa ser algo tão formal. Isso é o nosso viver diário, falando com Deus, pedindo ao Senhor, e Ele promete nos ouvir. Na oração, cooperamos com Deus no plano de salvação da humanidade. Deus estabeleceu que os crentes sejam cooperadores no processo da redenção. Deus se limita às orações santas de fé e incessantes do seu povo. Veja 1 Timóteo 2, 3, 4, vai dizer: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Muitas coisas serão realizadas no reino de Deus, muitas coisas não serão realizadas no reino de Deus, se não houver oração intercessória dos crentes. Essa é a parte muito importante, porque é quando nós intercedemos pela salvação da humanidade. Uma oração que está desprovida de qualquer egoísmo, de qualquer interesse puramente pessoal. Esse é o interesse de que Deus salve o homem, salve a humanidade. Isso é bonito quando nós nos preocupamos, porque a pessoa diz: irmão, vou orar, mas não sai palavras, não tem. Começa a interceder. Veja quantas pessoas existem que você conhece, da sua família, amigos, vizinhos, colegas, e se acabar aí, você tem as pessoas que são seus vizinhos, que são moradores da sua rua, que são os moradores da sua cidade, do seu país, da sua nação, que são mais de 210 milhões de vidas. Olha quanta gente precisando de sua intercessão. E se for pouco, Brasil, vocês podem ir embora para outras nações, ultrapassar aí as fronteiras e ir clamando em favor da salvação das almas, dos indígenas, dos indigentes, aqueles que vivem na Cracolândia, que são verdadeiros zumbis humanos. Pode ir intercedendo, pode ir clamando, isso é muito interessante. Deus ouve essa oração, porque é uma oração que está desprovida de egoísmo. Não estou pedindo para mim, olhando só para a minha situação, eu estou pensando maior, estou pensando no meu próximo, estou demonstrando amor, intercedendo. Nós, como sacerdotes de Deus, sacerdotes reais, espiritualmente falando, todo cristão é um sacerdote, espiritualmente falando. Não é que nós somos sacerdotes no sentido de que alguns aí dizem ser os sacerdotes, né? Nós somos o sacerdócio real em Cristo Jesus, para interceder, para a salvação das almas. Princípios de Deus para responder a oração. Deus não atende a oração do ímpio. Isso tem uma expressão, uma palavra interessante em João 9,31, quando Jesus curou aquele cego. O cego responde aos seus questionadores, dizendo: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Porque o cego foi questionado quem o havia curado. E eles diziam: não é possível que Deus ouviu esse rapaz, esse chamado Jesus. Mas não pode ser ele que te curou, porque ele está fora da lei. Pensavam que Jesus estava contra a lei, fora da lei, não praticava a lei. E então o rapaz responde para ele: olha, se ele é pecador, não sei, uma coisa eu sei. Eu era cego, agora vejo, e foi ele que me curou. E a gente sabe que Deus não ouve a pecadores. Logo, se ouviu ele realmente é temente a Deus. Então veja que Deus ouve a nossa oração. Provérbios 15, 29 diz: longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Olha que interessante. Deus promete ouvir a oração dos justos. Não justo no sentido pleno da palavra. Nós não somos justos por méritos próprios, somos justificados em Cristo Jesus. O pecado se torna um bloqueio para a oração do crente. Em Salmo 66, 18, diz: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas nós temos também 1 João, capítulo 1, versículo 9, a primeira carta do apóstolo João, ele traz a solução para a questão do pecado, quando ele diz: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça ou iniquidade. Então veja que o problema é solucionado ali. O pecado não precisa e não deve, não pode ser um bloqueador da nossa oração. Não, nós temos a solução. A solução é Cristo. A solução é confessar. É o que diz Provérbios 28:13. Provérbios 28:13. Lá diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, a questão do pecado, ela pode e deve ser resolvida no começo da nossa oração. Se a consciência está acusada, é melhor resolver. Assim como Jesus também instrui, no capítulo 5 de São Mateus, sobre a questão da oferta. E a oferta ali não é só a questão dar dinheiro, né, no templo, para a obra do Senhor. Quando ele diz, quando chegares perante o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai, reconcilia-te com teu irmão, depois volta e apresenta a tua oferta. Ali é a questão do perdão para com o irmão, do conserto para com o irmão ofendido. Então Jesus, ele aconselha que nós deixemos a oferta, paremos o nosso culto e vamos primeiro nos consertar com o nosso irmão. Isso é uma forma também de eliminar a barreira para o impedimento da oração. Você elimina a barreira da questão da relação aí, do relacionamento com o irmão. Se tem alguma coisa, conserta primeiro, depois volta para apresentar a oferta. Precisamos ter uma fé genuína. Marcos 11:24 diz: por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então veja que tudo, né? Precisamos pedir, mas crendo. Hebreus também vai dizer isso, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, chegar diante de Deus em oração, com incredulidade no coração, descrendo que Ele está nos ouvindo, que Ele pode nos ouvir, que Ele pode nos resolver o nosso problema, é perda de tempo. Mas nós não precisamos ficar nessa incredulidade, porque não temos motivo para descrermos que o Senhor nos ouve. Pelo contrário, por isso vos digo que tudo que pedis orando, crede que eu recebereis e tê-lo-eis. Isso quem está dizendo é Jesus. Tudo que pedis orando, você crê e você terá essa sua petição. A oração deve ser feita em nome de Jesus. É interessante sabermos disso. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Está lá João 14, 13 e 14. Diz assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Veja que interessante. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, há a promessa de Deus responder a nossa oração quando é feita em nome de Jesus. Em nome de Jesus é bom também esclarecer que não é como alguns pensam, que é como se fosse uma palavra mágica. Falou em nome de Jesus, a coisa acontece. Não é nesse sentido. Quando se diz em nome de Jesus, é na autoridade de Jesus. É nos méritos de Jesus. Eu estou orando, não confiante em mim mesmo, na minha santidade, na minha pureza. Não, eu estou confiante que é através de Cristo que o Pai me concede a minha bênção, a minha oração que eu estou lhe fazendo. Nos méritos de Jesus. Por isso, em nome de Jesus. Porque nós temos casos na Bíblia de alguém que foi expulsar demônios, dizendo em nome de Jesus que Paulo prega. Parece que a mente dessas pessoas aí, a coisa não funcionou porque eles não tinham relacionamento com Deus. Mas eles pensavam que bastava dizer em nome de Jesus que a coisa aconteceria. Muito provavelmente viram Paulo fazendo isso, viram os apóstolos, viram crentes, irmãos fazendo em nome de Jesus, sai demônio. Foram até o endemoniado. Mas o endemoniado, veja só, o endemoniado em si, a pessoa pode não conhecer a nossa vida, mas o demônio conhece. Aí o demônio falou na boca dessa pessoa: olha, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? É aí que está, quando se fala orar em nome de Jesus, expulsar demônio em nome de Jesus, não é só pronunciar em nome de Jesus o que eu ordeno que sai. É viver.
nesse nome, é viver crendo que é esse nome, é Jesus, é essa pessoa maravilhosa que nos santifica, que nos purifica e que nos autoriza tanto a expulsar demônio, enfermidade, enfim, fazer a obra do Senhor, como também nos agracia, nos abençoa, respondendo à nossa oração. Então, a palavra é tudo que pedirdes em meu nome, diz o Senhor Jesus, vocês vão receber. Muitas das nossas vontades não irão combinar com as Escrituras e nem com a vontade de Deus. Aí precisamos tomar cuidado também, porque até o próprio Jesus, ao orar, ele finaliza dizendo: Pai, todavia, não faça a minha, mas a tua vontade. Porque a nossa oração, obviamente, nós estamos expressando a nossa vontade em alguma área da nossa vida. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu gostaria que o Senhor fizesse isso ou aquilo. São expressões nossas na oração. Mas temos que lembrar sempre que o que prevalece é a vontade do Senhor, não a minha. Todavia, faça-se a tua vontade. Ou nós podemos orar para que a nossa vontade seja de conformidade à vontade do Senhor. Isso acontece também. Nós estarmos com a mente trabalhada pelo Espírito, pelo reino de Deus, com o pensamento voltado para o reino de Deus, de tal maneira que aquilo que nós pedimos seja compatível com aquilo que Deus deseja para nós. Então, muitos se empolgam. Não, a Bíblia diz que podemos pedir tudo. Jesus diz tudo que pedires em meu nome. Então, eu vou pedir tudo. Né? Mas quando se tem a mente de Cristo, esse pedir tudo, ele obviamente está pautado numa vida coerente com o reino de Deus. Não é uma vida de ganância, de egocentrismo. Já que é para pedir tudo, eu vou pedir carro zero, vou pedir avião, vou pedir isso, fazenda, casas, mansões, barco. Não, não é nesse sentido, porque o cristão convertido, que tem a mente de Cristo, ele está liberto dessa ganância, desse materialismo, desse mundanismo. Ele tem a mente agora para as coisas do reino. Ele pede muito mais no âmbito espiritual do que no reino material. Então, a sua mente está de acordo à vontade de Deus. Já chegando ao final, a oração vitoriosa precisa ser perseverante. Aí está. Colossenses 4:2 diz: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Perseverar em oração. Também Efésios 6:18, Paulo diz: orando em todo o tempo. Então, quando é que se deve orar? Em todo o tempo. 1 Tessalonicenses, já citei aqui, 5:17, orai sem cessar. Também capítulo 18 de Lucas, Jesus ensina sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. E ele vai citar ali a parábola da viúva pobre, que venceu um juiz iníquo através da sua perseverança. Ela perseverou pedindo até que o juiz a atendeu. Assim também a oração. Irmão, estou orando há 10 anos, estou orando há 15, 20 anos, e nada até agora. Acho que eu vou parar. Não, não pare. Não pare, porque a oração perseverante é a oração que alcança o seu objetivo. Tenha isso em mente, tenha isso no seu coração. A oração, ela muitas vezes serve também, não só para receber aquilo que se pede, mas muito mais para que Deus trabalhe trabalhe em mim, trabalhe o meu caráter, ensinando-me a ser paciente, ensinando-me a ser perseverante, ensinando-me a ser guerreiro na oração. Porque é o que o apóstolo diz, a nossa guerra, a nossa luta não é contra pessoas humanas, não é contra carne e sangue, mas é contra principado, potestade, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa luta é travada muito mais no mundo espiritual. Nós não podemos lutar, guerrear com pessoas, sair para a rua e protestando. Não, a nossa luta, as armas da nossa milícia, da nossa guerra, são armas muito mais poderosas do que as armas humanas aí de ir para a justiça. Não, eu vou ganhar porque eu vou botar advogado, que a coisa toda, porque eu sou bom no que faço. Não, a nossa batalha, a nossa guerra, a nossa luta não é no campo material, no campo humano, no campo terreno, no campo visível.
é no campo invisível, no mundo espiritual. Nossa oração, por isso que ela é tão poderosa, porque nós vamos estar mergulhando, adentrando o mundo espiritual, o mundo de Deus. Não é porque é espiritual que é irreal, que é imaginário, não. É muito mais real o invisível, o espiritual, do que o material. Por que, que o material, eu posso até dizer que não é real? Não é que eu estou ficando louco, não. É porque ele é passageiro, ele é efêmero. Ele tem data de validade. Então, você lutar por uma coisa que logo, logo você vai ter que abrir mão dela, querendo ou não, quando chegar a morte, é algo pode ser chamado de irreal. O real é aquilo que permanece eternamente, que é o mundo espiritual. O mundo espiritual não tem fim. O mundo espiritual não tem data de validade. Então, a minha luta tem que ser nesse campo e as minhas armas têm que ser também espirituais. Falar com Deus é estar diante daquele que tem nas suas mãos o controle do universo, não só da Terra, não só da minha vida, mas de todo o ser, dos mais poderosos até os menores. Deus conhece, sonda e tem poder para mudar circunstâncias, situações, seja ela em que área for. A oração te dá essa capacidade de chegar diante do Senhor com confiança diante do trono da graça. Amém, queridos? Então, orar resolve, orar ajuda, com certeza. Orar resolve, orar ajuda a nossa vida. Hoje até a medicina já fala disso, né? A medicina que é tão, às vezes, tão crítica na questão de fé, mas até a medicina diz que as pessoas que oram, pesquisas já foram feitas, né? E pessoas que oram, elas têm um desenvolvimento melhor na recuperação da sua saúde. Pessoas que oram têm mais felicidade, mais vivacidade, têm mais paz, mais tranquilidade, mais confiança, mais autoridade espiritual. Verdade, isso é comprovado. Eu que falo com você, tenho essa comprovação para a minha própria vida. Orar é o caminho. Então, orar resolve? Resolve sim, resolve. Tira a sua angústia, tira a sua tristeza, tira o seu desânimo. A oração é maravilhosa em todo tempo, em qualquer lugar. Amém, amados? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por essa noite abençoada, pela vida do meu irmão que está, porventura, ouvindo e vendo essa live, que o Senhor possa estar visitando, abençoando, despertando para a oração, Senhor. Aviva o nosso coração, aviva a tua igreja, Senhor. Que o teu povo possa, meu Pai amado, se voltar de todo o coração para a oração, que é a nossa, que deve ser a prática do cristão, que deve ser as armas do cristão, a arma mais poderosa que o cristão tem, juntamente com a tua palavra, é a oração, a obediência à tua palavra, o temor do Senhor. Tudo isso a oração vai produzir no nosso coração, o ânimo para ler a palavra, o ânimo para obedecê-la, para ministrá-la, para pregá-la, evangelizando as nações. Tudo isso virá até nós através da oração. Desperta-nos para orar, seja na madrugada, seja de dia, de noite, em qualquer lugar. Onde estiver, possamos estar sempre em espírito, orando ao Senhor, orando com palavras, sem palavras, orando, falando ou mesmo em silêncio, que a nossa vida seja pautada na oração. Obrigado, Deus, te louvamos em nome de Jesus. Amém, amados? Uma boa semana a todos, que Deus abençoe, um bom fim de semana a todos. Né? E vamos orar. Essa madrugada, convido você, para as 3, 4 horas, estaremos clamando ao Senhor. Né? É muito bom orar de madrugada, no silêncio, é uma beleza. Ore a Deus em todo o tempo. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se Ele permitir, na próxima sexta, mesmo horário, estaremos aí de volta. Amém, queridos? Deus abençoe.